O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seu governo vai tirar o status de isenção fiscal da Universidade de Harvard. O anúncio foi feito nesta sexta-feira em um post na rede social de Trump. A gente fez um print aí, ele foi sucinto nesse comentário, falando que vai tirar o status da isenção fiscal de Harvard, que é o que eles merecem, segundo o presidente americano. No fim da semana passada, Trump chegou a dizer que Harvard representava uma ameaça à democracia dos Estados Unidos e acusou a universidade de ser antissemita. Universidades americanas também foram alvos de protestos contra a guerra de Gaza. Harvard é a universidade mais antiga dos Estados Unidos e se negou a atender exigências feitas pelo governo de Trump. A administração federal americana, que tem pressionado universidades a adotarem uma agenda política alinhada ao presidente. Uma carta enviada a Harvard no início de abril, o governo de Donald Trump exigiu amplas reformas administrativas e de liderança na universidade, além de algumas mudanças nas políticas de admissão, e outras instituições também foram alvos dessas exigências semelhantes. O presidente acusou o presidente da instituição de ser alinhado, de promover uma doença inspirada em política, ideologia e terrorismo. Para nos ajudar a entender essas e outras medidas anunciadas por Donald Trump, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Ricardo Leais. Boa noite, professor. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa noite, Letícia. Eu que agradeço o convite. Professor, eu queria começar perguntando para você, essa reação do Trump com as universidades não pode virar ali contra o próprio governo, uma vez que é uma tradição americana ter universidades livres e privadas com menor interferência do Estado? Como que fica essa situação? Sim, de fato, as universidades nos Estados Unidos, a gente pode dizer até que elas estão sob ataque de governos antes mesmo do Donald Trump tomar posse. Porque ano passado, diante de tudo que está acontecendo agora em Gaza, com as denúncias de genocídio contra a população palestina, houve vários protestos estudantis contra isso, de pessoas que estavam comentando que o governo não poderia seguir apoiando o Estado de Israel, financiando essas atitudes, essa guerra que vem acontecendo desde 2023. Então, esse é um processo que ele, na verdade, não se iniciou com Donald Trump, ele se iniciou com Joe Biden. Na verdade, ele não é surpreendente quando a gente leva em consideração que o Estado de Israel ele tem uma influência muito significativa no governo dos Estados Unidos. O lobby israelense ele é muito forte nos Estados Unidos e ele é bipartidário. De modo que, mesmo quando estão democratas ou republicanos na Casa Branca, ainda assim há uma pressão muito grande para que os Estados Unidos acabem se comportando de maneira favorável a Israel. Como esses protestos vinham acontecendo no ano passado e estavam chamando a atenção no mundo inteiro, então o governo acabou decidindo, de alguma forma, tentar evitar que eles tivessem continuação. Agora, com Donald Trump, é claro que essa situação se agravou, ela piorou, porque o governo acabou condicionando isenções fiscais e até mesmo a transferência de recursos à adoção de uma cartilha de comportamento por parte da universidade, o que Harvard não aceitou. Então, para responder a tua pergunta, sim, isso representa um risco, mas eu gostaria de destacar que isso não começou com Donald Trump. É uma situação que está piorando agora com Donald Trump, mas é uma interferência do governo na independência das universidades que já vinha também sob Joe Biden. Professor, boa noite. Larissa falando aqui de Brasília. Professor, Harvard é a única que está enfrentando, digamos assim, né, essas medidas determinadas por Donald Trump? Porque, se eu não me engano, a Colômbia havia cedido em algumas medidas e a sensação que a gente tem é que Harvard está meio que lutando sozinha. É isso mesmo? Olha, Larissa, eu vou ficar te devendo a informação sobre o posicionamento geral assim, das universidades nos Estados Unidos, mas sem dúvida, Harvard é que está chamando mais atenção. Como tu bem colocaste, outras universidades acabaram cedendo à pressão dos Estados Unidos. Harvard, talvez, por ser uma das instituições mais tradicionais de pesquisa e ensino dos Estados Unidos, também por contar com doações de muitos grupos privados, tenha optado por seguir trilhando esse caminho de resistência às atitudes de Donald Trump.
mas a gente sabe que isso tudo é muito difícil, é muito complicado para uma universidade resistir a essas pressões. Todas as universidades no mundo precisam de contribuições diretas do governo para conseguirem sustentar, para conseguirem, sobretudo, realizar pesquisa em áreas mais fundamentais. Existem, claro, pesquisas aplicadas que podem contar com o apoio de grupos privados, mas essa ciência mais básica, ela só existe quando há participação do governo. Então, é realmente uma situação preocupante e pode ter, sim, impactos para, não vou dizer sobrevivência, mas pelo menos para a manutenção de Harvard no status que ela tem atualmente. Professor, vou convidar o senhor para continuar aqui com a gente, porque a gente ainda tem mais dúvidas e perguntas para o senhor, mas ainda falando de governo Trump, o Ministério do Comércio da China declarou em comunicado divulgado nesta sexta-feira que está avaliando uma proposta dos Estados Unidos para iniciar conversas sobre a guerra comercial das tarifas. Segundo o governo chinês, os Estados Unidos precisam demonstrar sinceridade se quiserem negociar para isso. Os norte-americanos, segundo o governo chinês, devem estar dispostos a corrigir suas práticas, segundo eles, equivocadas e cancelar as tarifas unilaterais. A pasta também afirmou que usar conversas como pretextos de coação e extorsão não vai funcionar com a China. Os Estados Unidos e a China têm travado um intenso duelo tarifário desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou as tarifas. Em 2 de abril, o governo americano impôs uma tarifa de 145% contra a China, que retalhou aplicando taxas de 125% sobre os itens comprados nos Estados Unidos. Professor, eu queria perguntar ao senhor sobre isso. Essa reaproximação diplomática entre China e Estados Unidos, não sei se a gente pode chamar de reaproximação, pode demonstrar ali uma posição do Trump mais amena? Isso a gente pode falar que está recuando? A China falar que os Estados Unidos procurou, que não deu muito certo essa estratégia? Pois então, Letícia, o que acontece nessa situação é que a gente está vendo uma guerra de narrativas, né? Porque na semana passada já o Donald Trump tinha dito várias vezes que representantes do governo chinês o tinham procurado para estabelecer negociações visando algum tipo de acordo nessa guerra comercial. Entretanto, o governo chinês disse que isso não aconteceu e eu acho que a gente pode levar essa afirmação com alguma credibilidade quando a gente lembra do fato de que o Donald Trump ele nunca nomeou quem seriam esses representantes do governo chinês que o teriam procurado. O que está sendo dito agora por parte de representantes chineses é o seguinte: olha, a gente aceita negociar, já há manifestações dos Estados Unidos nos procurando. Isso, inclusive, pode ser verdade quando a gente leva em consideração que alguns representantes do governo Trump já verbalizaram a necessidade de que se encontre algum acordo, só que os chineses afirmaram que essas negociações só vão acontecer a partir do momento que o Donald Trump retire essas tarifas unilaterais. Qual que é a ideia do governo chinês? Olha, a gente pode até aceitar negociar e mudar determinados parâmetros, mas em primeiro lugar vocês têm que retirar tudo aquilo que vocês fizeram até o momento. E é claro que Donald Trump ele não tem qualquer interesse em fazer isso, porque a forma de atuação de Donald Trump é sempre pensando que a política é como negócio, é como business. Então ele nunca quer soar como o lado fraco, o lado que faz concessões. Ele quer sempre aparecer como um sujeito forte nessa interlocução. Então me parece que ainda é improvável que haja negociações, considerando-se que aquilo que os chineses estão colocando na mesa para iniciar esse debate, me parece que seria inaceitável para o Donald Trump. O que pode acontecer é talvez ele adotar essa postura mais de retroceder, dizendo que os chineses fizeram algum retrocesso maior do que ele estava imaginando. Isso é muito comum, né? Nessa guerra de narrativas, talvez seja a estratégia que o Donald Trump opte por seguir para, de alguma forma, viabilizar algum tipo de acordo. Porque o que a gente tem de concreto é que essas tarifas, desse nível que foram colocadas, elas vão ser muito prejudiciais para as economias dos dois países, e em especial para a economia dos Estados Unidos, para a economia de Donald Trump, que já está dando sinais de recessão e que vai entrar num período ainda pior se não for buscado algum tipo de acordo. Sim, e professor, pensando da perspectiva brasileira, né, essa reaproximação, essa relação, ela é boa ou ruim para o Brasil nesse momento?
Então, primeiro que a gente tem que ver se essa reaproximação está de fato acontecendo. Quando a gente analisa a guerra, existe uma expressão que é a chamada névoa de guerra. Em períodos de guerra é muito difícil a gente saber exatamente o que está acontecendo, porque fica tudo muito enevoado. E o que está acontecendo agora, nessa guerra tarifária, é muito semelhante ao que acontece em campos de batalha. A gente está com dificuldade de efetivamente observar aquilo que está acontecendo. O Donald Trump, ele é craque em anunciar medidas muito contundentes e no dia seguinte voltar atrás. Então, qualquer tipo de análise, ele fica dificultada, considerando-se que a gente tem que esperar para ver exatamente o que vai acontecer. Agora, caso haja uma reaproximação de China e Estados Unidos, caso essas tarifas voltem ao patamar anterior, ou pelo menos fiquem num patamar significativamente mais baixo do que estão agora, eu acho que sim, existem consequências para o Brasil. Primeiro, uma consequência positiva, que é o fato de que isso se tornariam menores os riscos de uma recessão global. Ou seja, quanto mais próximas essas tarifas estiverem daquilo que elas estavam lá no início de janeiro, menor o risco de uma recessão, melhor isso para o Brasil. Entretanto, a gente pode dizer também que talvez essa guerra comercial, em médio e longo prazo, possa ser benéfica para o Brasil, considerando que o Brasil possa substituir os Estados Unidos como fornecedor de alguns produtos da China. Mas eu sempre gosto de dizer que esse cenário ele não é dado, ou seja, a gente não pode contar com ele, e ele só aconteceria em médio e longo prazo, caso o Brasil efetivamente consiga se mostrar como um substituto à altura do desafio. Então eu acho que no curto prazo, o melhor para o Brasil é que haja um arrefecimento dessa guerra comercial. O melhor para o Brasil seria se os Estados Unidos voltassem às tarifas que eles estavam praticando lá no início de janeiro, antes de o Donald Trump tomar posse. Só que a gente sabe que é muito difícil que um movimento tão forte seja realizado, considerando que nós estamos falando de um presidente que gosta muito de chamar atenção, ele gosta muito de governar por fogos de artifício e menos por, vamos dizer assim, por conteúdo, por substância, muito mais uma questão de forma. Então, o Brasil tem que estar atento a isso tudo, mas eu ainda acho que não há motivos para comemorarmos essa reaproximação, considerando que a gente não sabe até que ponto ela vai efetivamente acontecer. Professor, a gente tem muitos assuntos para tratar com o senhor. Peço para o senhor continuar aqui com a gente, porque a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas a gente ainda vai continuar aqui no cenário internacional. Por quê? O navio de ajuda humanitária com destino à faixa de Gaza pegou fogo e emitiu um sinal de socorro na madrugada desta sexta-feira, após supostamente ter sido atingido por drones em águas internacionais próximas a Malta, no sul da Europa. A coalizão da Frota da Liberdade, organização que faz campanha pelo fim do bloqueio de Israel a Gaza, disse que ativistas estavam a bordo da embarcação quando o suposto ataque das forças israelenses ocorreu. O governo de Malta informou que prestou socorro à embarcação, que transportava 12 tripulantes e 4 civis. A coalizão da Frota da Liberdade acusou Israel de atacar o navio. O grupo não apresentou provas, mas divulgou vídeo nas redes sociais que a gente está acompanhando aí na tela, que mostra esse momento aí da explosão. A gente está acompanhando aí na tela esse momento aí que a organização apresentou aí nas redes sociais, e uma das voluntárias do grupo, Ariadne Teles, postou um relato nas redes sociais e que fala desse ataque e acusa Israel de bloquear as ajudas humanitárias. Vamos acompanhar. Crime de guerra no coração da Europa. Para você que acha que o genocídio palestino está longe de você, você precisa saber que hoje aconteceu um ataque longe de Gaza, em época de feriado, bem perto de uma cidade cheia de turistas, aqui em Malta. O ataque foi a nossa missão humanitária, que já foi atacada antes, como em 2010, onde 10 voluntários da flotilha foram assassinados. A Freedom Flotilha, ou a Flotilha da Liberdade, tem o objetivo de quebrar o cerco ilegal que Israel põe sobre Gaza, porque o nosso lema é: quando os governos falham, nós navegamos. E os governos têm falhado com Gaza e com a humanidade. Hoje, dia 2 de maio,
Faz 58 dias que não entra uma garrafa de água ou um saco de farinha em Gaza. Crime que viola tratados e convenções de direitos humanos. E para continuar que as pessoas morram de fome, atacaram um barco pacífico de ajuda humanitária 2 vezes por um drone em águas internacionais. Eu vou repetir. Um barco civil pacífico atacado em águas internacionais no coração da Europa. É hora de espalhar essa mensagem, de pressionar o governo brasileiro para acionar as cortes internacionais antes que isso tome dimensões catastróficas para o mundo inteiro. Não podemos admitir que criminosos de guerra e seus crimes contra a humanidade passem impune e continuem a atacar Gaza ou qualquer outra pessoa no mundo sem qualquer consequência. Eu sou Ariadne, advogada de direitos humanos, eu faço parte dessa missão da flotilha junto com diversos ativistas do mundo inteiro, como membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB de Rondônia, eu faço um apelo à Ordem dos Advogados do Brasil para agir contra esse crime humanitário internacional e um apelo também ao governo brasileiro, ao Itamaraty, para proteger os brasileiros que estão nessa missão, principalmente o Thiago Ávila, com quem perdemos contato nesse momento e está no barco atacado junto com Greta e ativistas do mundo inteiro. Nós navegaremos até Gaza e quebraremos o bloqueio ilegal que Israel põe sobre Gaza e exigimos que o crime cometido contra a nossa flotilha seja apurado, para que os crimes contra a humanidade praticados por Israel e seus cúmplices não passem impune ou escalone para algo muito maior. Essa é a missão histórica do nosso tempo, é o nosso dever como humanos. Palestina livre já! Até o momento, o exército israelense não comentou o suposto ataque, mas nessa sexta-feira a Cruz Vermelha afirmou que a resposta humanitária em Gaza estava à beira do colapso total, isso porque Israel cortou todas as importações para Gaza, incluindo alimentos e medicamentos desde o início de março, levando ao que é considerada a pior crise humanitária em quase 19 meses de guerra com o Hamas. Israel afirma que o bloqueio é uma tentativa de pressionar o grupo militante palestino a libertar os reféns capturados durante o ataque de 7 de outubro de 2023, que deu início ao conflito. Desde então, pelo menos 52 mil pessoas foram mortas em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território. Professor, quero convidar o senhor para voltar aqui para a gente, para poder falar desse ataque. Esse ataque, na avaliação do senhor, dificulta ainda mais uma tentativa de um novo acordo para encerrar esse conflito no Oriente Médio? Olha, Letícia, eu diria que até esse ataque não dificulta a possibilidade de um acordo, porque o acordo já é muito difícil e porque esse tipo de ataque, ele infelizmente não constitui novidade, tá? A Flotilha da Liberdade é uma instituição que existe, que atua para garantir o acesso, a chegada de mantimentos fundamentais para a população de Gaza, e eles atuam há muito tempo. E houve um ataque realizado contra essa flotilha lá em 2010 ainda. Houve, inclusive, a morte de turcos que estavam envolvidos nessa ação. Inclusive, isso gerou uma crise diplomática muito significativa entre Israel e o governo turco. Então, mesmo que Israel não tenha confirmado esses ataques, mesmo que, porventura, não fossem os israelenses a realizar esses ataques, o que a gente sabe é que o histórico aponta nesse sentido. Então, a situação é bastante grave. E é muito importante a gente falar sobre a realidade de Gaza, porque já era antes de 2023, Gaza era a maior prisão a céu aberto do mundo. Gaza é uma região muito pequena do ponto de vista territorial, ela equivale mais ou menos ao plano piloto, para quem está acostumado com a realidade de Brasília, e lá estão 2.500.000 pessoas que não têm acesso à água potável, não têm acesso a medicamentos, tiveram seus hospitais destruídos nesses praticamente 2 anos de guerra. Então, uma situação absolutamente calamitosa, e qualquer problema maior que venha acontecer agora pode fazer com que o número de mortos, que já é muito significativo, como vocês colocaram, ele possa se tornar ainda maior. Os relatos que a gente tem de Gaza são absolutamente impressionantes e, infelizmente, apesar de tudo isso, ainda carece uma ação maior da comunidade internacional, das grandes potências, da maior parte dos países que, infelizmente, permanecem indiferentes à realidade de Gaza, em que pese discursos, num sentido ou no outro, de críticas, mas em relação às ações, a gente ainda vê que faltam
falta uma maior contundência para que esse problema seja enfrentado de maneira mais séria. E, professor, logo ali no início mesmo, inicinho da gestão de Trump, havia uma esperança, né, de uma solução para o conflito, enfim, algo que parece que não prosperou. A gente pode ter uma esperança em relação a isso, né, uma mediação que venha de fato do governo do presidente norte-americano Donald Trump? Não, Larissa, infelizmente não temos motivos para ter qualquer tipo de esperança. Isso porque isso se articula com a primeira resposta que eu dei para vocês. O peso do lobby israelense na política dos Estados Unidos ele é muito significativo. Apenas para que as pessoas entendam, existe um grupo chamado AIPAC, AIPAC. Esse grupo ele é organizado internamente nos Estados Unidos, mas ele recebe apoio do governo israelense e recebe apoio de simpatizantes do Estado de Israel nos Estados Unidos. Esse grupo ele presta apoio financeiro a políticos nos Estados Unidos há muitas décadas. E como eu comentei, ele é um grupo bipartidário, ou seja, um grupo que fomenta apoio ao Estado de Israel, tanto entre democratas quanto entre republicanos. Por isso que, embora no nível do discurso a gente tenha uma diferença até significativa, por exemplo, de Joe Biden para Donald Trump, ou mesmo presidentes do passado, como Barack Obama, que durante muito tempo foram bastante simpáticos à causa palestina, quando eles chegam no poder, a forma de atuação deles é basicamente defender os interesses do Estado de Israel de maneira muito contundente, de maneira muito clara. Então, não há qualquer perspectiva de que o governo dos Estados Unidos possa adotar uma ação no sentido de pressionar os israelenses a um cessar-fogo, e não há outros países, outras grandes potências que tenham a capacidade de pressionar os israelenses. Quando a gente fala, sobre, por exemplo, sobre a Rússia ou sobre a China, não são países que tenham condições e talvez nem mesmo interesse em garantir que Israel mude essa postura. Então, infelizmente, não há qualquer possibilidade de que essa situação venha a mudar. A tendência é que essa guerra, que já dura tanto tempo, continue nos próximos meses. Professor, queria perguntar se esse suposto ataque pode configurar crime de guerra ou violação de direito internacional? Sim, pode configurar, Letícia, mas a grande questão é que a gente está falando de uma região que está há 50 dias sem receber ajuda humanitária. Isso por si só já é um crime de guerra. Então não precisaria nem que esse ataque tenha ocorrido para que a situação toda em Gaza seja um crime de guerra. Eu quero lembrar, pessoal, que nós estamos falando sobre um país que é acusado pela Anistia Internacional, pela Human Rights Watch, como um país que comete apartheid contra o povo palestino, como um país que comete outros crimes, além de estar sendo acusado agora de genocídio e também de limpeza étnica. Então, a gente está falando de um país que viola direitos humanos, crimes contra a humanidade sistematicamente há muito, muito, muito tempo. Vamos lembrar que Israel tomou a faixa de Gaza lá atrás, em 1967, de forma ilegal. Já houve várias determinações, várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU para que Israel devolva a faixa de Gaza para os palestinos, mas isso não acontece. Algumas pessoas que talvez estejam ouvindo podem até dizer, não, mas Israel saiu da região em 2005. Sim, saiu da região, mas manteve a região totalmente fechada, bloqueada para o resto do mundo. Inclusive ao sul, na fronteira de Gaza com o Egito, essa fronteira ela não é aberta porque Israel pressiona o governo egípcio a não permitir que isso aconteça. Então, independentemente do que tenha acontecido hoje, mesmo que essa flotilha não tenha sido atacada pelo Estado de Israel, ainda assim a gente está falando de vários crimes contra a humanidade e, infelizmente, não há qualquer perspectiva de que isso venha a se modificar. Professor, eu agradeço aqui a participação do senhor hoje aqui. Muito obrigada, sempre muito bem-vindo a voltar mais vezes. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Letícia e Larissa. Um bom trabalho para vocês. Obrigada, professor. A gente conversou hoje com o professor de Relações Internacionais da SPM, Ricardo Leães,
E agora, só antes da gente passar para o próximo bloco, para a gente continuar nesse tema internacional, a gente só fazer um registro, porque hoje moradores da região costeira de Magalhães, no Chile, foram retirados de casa depois que autoridades emitiram um alerta de tsunami devido a um terremoto de magnitude 7,5 no mar. Segundo o Centro Sismológico Nacional, o tremor foi registrado a 218 quilômetros ao sul da cidade de Puerto Williams e a uma profundidade de 10 quilômetros. Miguel Ortiz, diretor adjunto do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres, disse que, de acordo com informações preliminares, não houve nenhum impacto em infraestrutura ou para a população. Miguel Ortiz informou ainda que foram realizados exercícios de treinamento para permitir que a população agisse com responsabilidade, ao mesmo tempo em que o governo seguia com as recomendações para evitar qualquer situação de risco. A gente está acompanhando aí nas imagens um pouco aí do que aconteceu, do que foi divulgado ali também nas redes sociais, do momento do que acontecia esse terremoto, porque poucas horas depois que aconteceu isso, autoridades chilenas suspenderam um alerta também de tsunami, porque até então tinha um alerta de tsunami. Aí eles suspenderam esse alerta de tsunamis e evacuação da costa da região de Magalhães. O Chile é um dos países com mais terremotos no mundo. 3 placas tectônicas convergem no território. Na vizinha Argentina, autoridades da província de Tierra del Fuego também determinaram a evacuação de forma preventiva do pequeno vilarejo de Puerto Amanza, onde moram cerca de 100 pessoas. Pois é, a gente, só para poder fazer um registro, parece que está tudo bem. Esse alerta de tsunami foi retirado agora. E a gente acompanha todos esses detalhes também do que aconteceu desse terremoto no Chile. Você acompanha aqui no portal otempo.com.br.